Prontinho, vamos lá, segunda parte da live com o doutor Vinícius Farani e a doutora Sinara Dantas Neves, falando sobre a questão dos conflitos no relacionamento, a conversa quente aqui, opa, que bom que Sinara já... Não, Opa, aí vamos assim, não vamos, comemore não, tô com medo até de comemorar. vamos. Você continuou falando de traição, de infidelidade, né? Isso. Então, só continuando essa participação aí, que diz assim, meu marido só tá faltando sair, que horas que você vai entender que às vezes é necessário você fazer a mala, né? Você dobrar as roupas, você juntar tudo. Já foi conversado, já foi decidido que ele vai sair. Você precisa começar a entender e a respirar essa nova vida. Então, às vezes, é hora de você perceber que é o momento de você sentar de uma forma organizada, carinhosa, deixando toda a mágoa para que ela apareça num outro momento, mas fazendo uma mala, uma sacola, em que quando ele possa abrir, ele sinta carinho e não Uhum. fardo que ela colocou para fora. Mas muitas vezes a gente precisa dar esse basta por nós mesmos, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde emocional. E é aí que entra justamente o fato de não carregar mágoa. Como é que a gente não carrega a mágoa? Quando a gente sabe que aquilo fez parte de uma escolha, aquilo fez parte de um projeto que ele funcionou até onde teve que ir. Eu acho lindíssima a frase, se eu não me engano, é de Aldo Carotenuto, eu trago isso sempre quando eu falo em relacionamentos, que ele vai dizer, não existem amores indignos ou do que se envergonhar. Toda Uhum. relação ela vem para cumprir uma função elementar na nossa vida. Olha que Isso. coisa profunda e bonita. Ou seja, meu relacionamento não deu certo porque acabou por traição. Não foi apenas a traição. A traição é apenas o sintoma de uma coisa que já está lá muito Atrás antes. para que houvesse um fim em algo que já tinha Isso, acabado. pois é. Então tem tanto simbolismo dentro dessa questão da traição. Acho que a gente deveria falar uma live. Eu acho que seria bem Eu interessante isso. adoro falar sobre realidade. Não é o problema, não é aquele momento, não é aquela, não deu certo. Não, não deu certo. Ela deu certo até onde teve que dar, ela cumpriu uma função. Quando a gente trabalha, por exemplo, com mulheres violentadas, a gente tem muitos homens violentados, mas infelizmente eles procuram muito pouca ajuda. Na nossa cultura machista, as mulheres falam muito do sofrimento da mulher, o quanto ela sofre, porque a gente ainda não falou sobre o sofrimento do homem. Né? A gente fala sobre o bullying, mas a gente ainda não entendeu que o bullying é uma estratégia masculina de educação. Olha só na porrada. Seja dentro de casa, seja com os amigos. Recentemente eu estava numa. Eu gosto muito de feira. Toda semana aqui em casa, quem é o feminino aqui da relação sou eu. Minha esposa odeia quando eu falo isso. Mas quem cozinha sou eu, quem faz a feira sou eu. Então eu que gosto dessas coisas. Apesar dela ser muito delicada, muito feminina também. Mas quando uma vez eu fui fazer uma feira, e aí tinha um sujeito resmungando, né? Eu tentando comprar ameixa e o cara resmungando. E aí ele vira para mim e ele dizendo, porque minha mulher vive falando, 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 eu não aguento mais e eu saio. Veja só, a dificuldade dele de escutar. Ele não consegue escutar. E depois chega um momento que ele fala, e olhe só que eu nem a espanco. O espancamento é naturalizado no contexto cultural dele. E para ele, não espancar é uma glória. Ela deveria Ele agradecer por isso. se sente bem de ser o melhor dos piores, né? Pois possível. E aí, então, a gente vai ter que entrar justamente dentro dessa questão, dessa lógica cultural, ok? Da gente precisa entender essa questão das limitações de cada um. Então, quando eu estava falando, quando a gente vai trabalhar com mulheres, que elas são Sim. agredidas, ou até homens também, elas às vezes precisam de um relacionamento agressivo para poder superar aquele trauma. Porque Freud estava certo. A gente gostando ou não dele, Freud estava certo. Quando ele vai falar da nossa tendência à repetição. De que aquilo que a gente vivenciou na infância. Então nós temos uma quantidade enorme de mulheres e homens que sofrem abuso no relacionamento porque foram abusados desde a infância e estão acostumados àquilo. E eu só vou conseguir superar a ação. Então, por mais traumática que seja, às vezes a gente precisa dessas experiências para a gente poder crescer. A maior aprendizagem da relação vem
quando ela termina. Que é aí que a gente vai se dar conta. Nossa, olha quanta coisa eu aprendi. Nossa, eu não sou mais o mesmo. Nossa, eu não sou mais a mesma. Às vezes eu tinha um relacionamento tão obsessivo e agora eu consegui me livrar disso. E eu precisei daquela relação para poder me livrar daquilo. Vamos lá, sim? Tem um paciente meu, recém-separado, que fala sempre comigo, assim, quase todas as sessões, ele fala para mim assim, eu acho que depois que a pessoa para tudo, né? Esse primeiro divórcio, assim, de um plano de vida que ele tinha, que percebeu que precisava ser findado ali, que o ciclo tinha acabado, e ele fala, nossa, tem coragem para tudo. Porque muitas vezes é numa situação dessa que você tem a condição, de novo, a oportunidade de poder olhar para você, de poder entrar em contato com vários desejos seus que você havia deixado de lado, coisa que você fez pela relação e que hoje a relação vai ter um tempo tempo maior para investir em você. Então vem um aprendizado muito grande, aquilo que você falou, as relações elas vêm para nos ensinar muitas coisas. E toda vez que chega ao fim uma relação, olhe quanto ensinamento tem, quanto planejamento que eu posso fazer na minha vida para ser melhor para mim. E sendo melhor para mim, eu estarei mais completo para estar com alguém. Uma pessoa perguntou aí, feliz sozinho? Na verdade, você só descobre a possibilidade de ser feliz a dois, inicialmente ser feliz com você mesmo. Sim. Né? Quem não teve essa oportunidade de estar consigo mesmo, de saber as só aguarda um minuto que... muito mais dificuldade. Oi. Calma aí, só aguarda um minutinho. Vamos ver se retorna a conexão. Ela estava falando sobre a questão do quanto a gente precisa se amar. Continua então. Infelizmente caiu. Falando justamente sobre o quanto eu só consigo amar o outro se eu verdadeiramente me amo. Senão eu vou entrar no relacionamento obsessivo. Senão eu vou ficar esperando que o outro tome atitude de começo e término. Olha só, é o outro que vai decidir quando vai começar a relação e o outro que vai decidir quando vai terminar. E aí eu vou ficar o quê? Vou ficar de plateia da minha própria vida? Você estava falando justamente sobre essa questão dos amar a si mesmo, né? Isso. Né? Opa. Caiu. Então, Hanna está trazendo aqui, exato, o planejamento da minha vida para ser melhor para mim. Show, amei. Ensinar diálogos maravilhosos. Eu também adoro as falas dela. Tamo junto aqui. Então, eu só vou conseguir escolher um relacionamento. Eu só vou conseguir iniciar um relacionamento. Ou eu só vou conseguir finalizar esse relacionamento se eu estiver fazendo parte dessa minha própria existência para poder fazer parte da existência do outro. Porque às vezes, senão eu vou estar num relacionamento e eu vou estar de coadjuvante, eu vou estar de plateia da minha própria vida. Eu gosto muito da fala de Carl Rogers, de um livro que ele chama Tornar-se Pessoa. Então a gente tem que tornar-se a si mesmo para a gente saber o quanto a gente está vivendo na nossa vida e aí a gente vai poder avaliar como é que a gente está nessa relação. Vamos lá, Sim? Sim, não, eu estava falando do depoimento aí que a Ana Paula está dando, né? A Ana Paula é uma amiga pessoal, é um depoimento real, né? De alguém que enfrentou um processo de separação e ela fala que né, ela aprendeu a se conhecer melhor. Você observa que você saiu ganhando, quanto oportunidade de você se encontrar de novo com você mesmo. E estando já casado você mesmo, você vai ter uma vontade de ter uma companhia, um companheiro, uma companheira, né? Mas não mais essa necessidade de viver o casamento. Necessidade de viver a parceria, porque eu já estou casada comigo mesma e sou feliz. Mas eu sou mais feliz quando eu minha vida com uma outra
pessoa, ok. Né? As pessoas que não passam por esse momento de individualização e de se perceber, porque Se vai, muitas vezes a gente sai da fase se da vai adolescência, falando agora já e vai, vai dando a pausa, porque né? às vezes dando um delay. Então, quando você pausa, dá tempo do texto ir encaixando de volta. Pronto. Então, essa, por exemplo, do que ela tava, do que Sinara estava falando, né? Tem Albert Camus, ou Camus, você pode falar das duas formas, ele trabalha uma questão de aquilo pelo que eu vivo, também é aquilo pelo que eu morro. E ele está trazendo isso dentro de uma lógica crítica, na verdade. Ou seja, se eu deposito a minha vida é o outro, a minha morte também vai ser o outro. Aquilo pelo qual eu vivo, pelo que eu vivo, também é o mesmo motivo pelo qual eu morro, porque a minha existência passa a ser o outro, passa a ser uma coisa fora de mim. O que é que vai sobrar de mim? Eu espero que se o outro se for, vai sobrar o quê? Eu espero que sobre você. O que é você? Essa é a grande pergunta. Se o outro se for, vai sobrar o quê de você? Vamos ficar um pouco com essa pergunta. É aí que a gente vai descobrir que o outro não é uma peça de dependência. Eu não posso estar no relacionamento por dependência. Eu devo estar no relacionamento por escolha, por vontade. Eu e os pacientes, assim, eu procuro saber a idade, né, do paciente hoje. A idade do paciente. Ai, dramática essas experiências virtuais. Pensando bem, eu acho que a gente vai ter que fazer assim que acabar essa pandemia toda, a gente vai fazer um curso aí presencial para que a gente consiga se livrar desses problemas tecnológicos aí maravilhosos. Mas a gente vai lidando com isso, como qualquer casal, como qualquer conflito, a gente vai tendo que aprender a lidar com os conflitos, tá? Então, se a conexão não vai boa, olha que simbólico, se a conexão não vai boa, a gente vai ter que aprender a lidar com essas conexões. Olha que coisa metafórica. Ai, meu Deus. Deixa eu só concluir, Vini, uma coisa que eu faço. Às vezes as pessoas chegam após separação, né? E aí eu pergunto, com todo um sofrimento, óbvio, né? Se você amou, se você planejou, e na hora que aquilo finda um monte de coisa junto com isso, né? A parte ruim da pessoa vai embora, mas as partes boas também se foram. E Aham. aí, sentir dor é absolutamente compreensível. Mas aí eu procuro saber a idade da pessoa e a idade que ela conheceu esse parceiro ou parceira. E aí eu falo assim, então você conheceu essa pessoa, hoje você tem 35 e você conheceu ele com 25. Lembre que durante 25 anos da sua vida, essa pessoa era um desconhecido. Você viveu sem ele 25 anos. Olha quanta coisa você construiu até os seus 25 anos. Vamos lembrar do que você pode me trazer de Aham. construções, e aí buscar da memória mesmo, né? De construções que você possa apresentar aqui para mim, que foram feitas até os 25 anos, porque foi só depois dos 25 anos que fulano ou fulana passou a fazer parte de sua vida. Então, linkando com aquilo que você falou, ele foi embora e eu vou ficar como? Você vai ficar com a sua estrutura que já existia, que viveu coisas importantes e que te traz aqui hoje com mais toda essa experiência. Mas você já existia antes dessa pessoa. Aham. E às vezes a gente realmente envolvido emocionalmente, às vezes a gente se esquece. E uma das técnicas de poder alertar sobre a autoestima é essa, né? Quanto tempo você viveu sem ter conhecido aquela pessoa? Isso é bonito. Débora está aqui agoniada, pobre coitada, trazendo aqui uma pergunta. Lê meu comentário, eu tive que voltar até achar. E ela diz, Eu né? sei o que é, eu já li também. Existe traição, mas existe amor e vontade de manter a relação sem se separar. A pergunta é, qual é a função dessa traição? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que você acha que toda pessoa em que ocorreu infidelidade na relação precisa se separar? Primeiro eu te pergunto, você se sentiu traída pela traição?
Isso. Pelo episódio de infidelidade, você se sentiu traída? Porque tem mulheres que você sabe, ou homens, que você sabe que perdoaram uma traição. E o senso comum acha um absurdo ter havido esse perdão. Mas quando você chega mais próximo dessa pessoa, essa pessoa te explica que aquela traição, aquele episódio de infidelidade teve uma função. Aquela Isso. pessoa praticamente entende o porquê existiu um espaço para aquele episódio de infidelidade e ela própria não se sente traída. Quantas Perfeito. pessoas passaram por um adoecimento grave na família e que num determinado momento precisaram se deslocar geograficamente e passar um tempo com aquele ente adoecido. E nesse tempo foi descoberto depois um episódio de infidelidade do seu cônjuge. E nesse momento aquela pessoa se sente ferida, mas não se sente traída, porque ela se sente responsável pelo afastamento emocional que houve na relação conjugal. E aí vamos até trazer uma outra pergunta. Quantas relações não coexistem justamente porque existe a traição? Exatamente. Muitos relacionamentos só conseguem se manter em nome da traição. Porque aí vem a questão que a gente está discutindo. O que é a traição? Então a gente precisa discutir traição de quê? A traição, normalmente, ela é algum elemento do qual o casal ainda não conseguiu lidar. Vamos lá. Bem, digamos, metodológico e bem teórico. Eu sou uma pessoa total. Então eu tenho muitas vontades. E é óbvio que o outro não vai dar conta de todas as minhas vontades. Sim. Quanto maior o meu distanciamento com o outro, maior a chance de outras coisas, perceba que eu estou falando coisas, não apenas pessoas. Isso. Coisas cumprirem esse vazio que o outro não cumpre. Então, se houve uma traição, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: por que o outro procurou fora que não tem aqui dentro? Isso. Então, às vezes é falta de intimidade, às vezes é falta de diálogo, às vezes é falta de realização, às vezes é falta de tanta coisa e que precisou lá fora. Ah, mas ele procurou fora ou ela procurou fora porque não me quis dar isso. Não necessariamente. Às vezes procurou fora justamente para poder manter. Porque a convivência está com muitos vazios. E fora, eu consegui preencher minimamente alguns para poder sustentar essa relação. Então, a traição é sempre um momento maravilhoso de diálogo. Eu adoro quando o casal chega no consultório dizendo: a gente passou por um momento de briga enorme por causa da traição. Falei: ótimo. Então, se vocês brigaram é porque vocês conversaram. Uhum. Vocês começaram a descobrir o que é que está faltando nessa relação. Porque esse conceito da infidelidade como sendo o grande mal, não. Uhum. Historicamente, se a gente observa a história do Brasil, os relacionamentos tradicionais, eles só sobrevivem com a questão do relacionamento fora. E a gente precisa de toda uma outra aula sociopolítica, né, para falar sobre isso. Débora coloca aqui, sério, né? Eu sinto que existia uma cobrança dela, pelo que ela traz aqui, de que a sociedade espera que ela se separe por causa do episódio. E aqui a gente está dizendo assim, ninguém é obrigado a se separar porque houve uma traição. Como é que vocês vão viver a partir dali? Como é que vocês vão criar estratégias de preenchimento dessas lacunas? Que é como você falou, as pessoas associam muito a relação sexual à infidelidade. Uhum. Eu posso trair o meu cônjuge ficando no trabalho até muito tarde, todos os dias, um dia após o outro. E meu cônjuge se sente super traído. Eu não estou com ninguém, eu não estou transando, mas eu estou completando esse buraco, essa lacuna que existe na minha relação conjugal com o que o trabalho me traz. E aí você puxa um ponto fundamental que você comentou lá atrás, que vale a pena a gente trazer. As tarefas cotidianas, as tarefas domésticas, isso são os aspectos elementares. É aí que a gente vê como anda o casal. O que são as tarefas? O horário que vai dormir. Uma pessoa começa a dormir 10 horas da noite, a outra começa a dormir 3 horas da manhã, começam a dormir em camas separadas, começa a botar os filhos no meio, um começa a ter que fazer tudo e o outro começa a se ausentar. Então é aí, nesses pequenos acordos da vida cotidiana, que a gente vai observando de que não há intimidade, que não há uma relação dialética funcionando nesse processo, né? Então, é na vida cotidiana. Eu sempre digo, o casal ele não termina por grandes coisas. Ah, porque houve aquela traição. Não. O casal ele termina porque ele vai se minando nas pequenas coisas do cotidiano.
quando um começa a inventar uma desculpa para trabalhar mais tarde e o outro começa a acordar cada vez mais cedo para não se encontrarem, quando eles não sabem o que fazer no fim de semana e Ou eles eles passam não sabem, eles não inventando uma sabem. desculpa. Fala, Muitas vezes Listi. eles não, muitas vezes uma das partes não sabe como sair da relação. E aí trai, aqui falando realmente em episódio sexual, né? Uhum. Para ser descoberto e aí conseguir finalizar. Isso aí. Por mais E aí, louco que isso pareça, isso ocorre, né? isso. E aí vem a pergunta de Gleice que traz. E depois da traição, como fica a confiança? Porque aí você vai ter que entender qual é a função dessa traição. Enquanto você desconfia ainda do outro, é porque vocês ainda não conversaram o suficiente. Vocês ainda não entenderam a função dessa traição. Então, você vai voltar a confiar quando você entender, ok, essa traição foi necessária pra gente. Ou você vira e diz, não, essa traição, ela rompeu com todos os nossos acordos e eu não Isso, consigo mais lidar com essa pessoa e ponto. isso. Então, a decisão não é do outro. A decisão, Não. como a gente vem falando na live É toda, do ser é de traído. você. É do ser O traído. ser que Mas foi traído é que vai dizer se ele se sente traído, aquele episódio traiu o que eu construí em termos de relação ou não. Por isso que tem pessoas que você sabe que o cônjuge tem outros na rua, mas essa pessoa se mantém na relação. Por quê? Porque ela não se sente traída. Gente, quantas pessoas vocês conhecem que na intimidade falam pra vocês assim, eu queria tanto arranjar alguém pra meu marido de vez em quando dar uma transadinha e não me procurar? isso. É bem chulo o que eu tô trazendo, bem senso comum, né? É o Mas cotidiano, é a é vida. bem cotidiano, né? Como ela é. E você acha que uma pessoa dessa, por exemplo, ela se sente traída por um episódio de sexo do marido? Claro E que vamos, não. e vamos Ela pode ampliar. viver o casamento da forma mais plena possível, estando presente e sendo parceira desse marido, quando para ela for conveniente. E vamos ampliar ainda mais. A gente está falando ainda de uma lógica muito comum. Mas a pessoa que trai, trazendo bem dentro da lógica sexual, para simplificar a conversa, o quanto ela não se sente traída muitas vezes, pelo fato de que às vezes ela lutou por uma intimidade que o parceiro não quis. Isso. Os casais você não já acompanhou? Eu já tive inúmeros casais que eu acompanhei. Também. Lutava pelo relacionamento, ela lutava pelo diálogo, e o outro por questões traumáticas, ou por dificuldade de lidar com a própria intimidade, por crenças religiosas, ou de qualquer outra parte da vida, ou até por desconhecimento de si mesmo, ela não se abria para a intimidade. E o outro ficava isolado. Aí vou fazer uma pergunta para vocês. Quem realmente traiu nessa relação? Quem é a pessoa que realmente traiu? Aquele que procurou fora ou aquela pessoa que nunca esteve presente nessa relação? Que já não estava mais na relação e que estava dando graças a Deus que existisse uma válvula de escape fora para o outro. Isso. Quem é que Não traiu nessa relação? Porque existem pessoas que aí a gente vai falar justamente sobre as intensidades de cada um. Tem algumas pessoas que têm muito mais vontade, tem algumas pessoas que para ter uma relação por mês está ótima, tem algumas pessoas que não gostam de intimidade e tem outras pessoas que adoram intimidade. Então, quando essas duas pessoas estão juntas, não me venha com esse papo de que tem que encontrar o equilíbrio, porque isso não responde nada. Isso é um discurso da autoajuda que não responde nada. Por quê? O que é o equilíbrio? Então a gente vai fazer 2 vezes por semana? Muito para quem tem muita intensidade, 2 vezes na semana é muito pouco. E para quem tem pouca intensidade, 2 vezes na semana é muito. Isso. E como é que o casal lida com isso? E vamos falar intensidade agora, não apenas questões sexuais, mas contato, de abraço, parceria, fazer coisas juntas, divisão de tarefa. Então, a quebra da intimidade, ela acontece nessas pequenas coisas. E é aí que o casal vai minando a sua relação. Então, é aí que a gente vai ter que questionar. Onde foi que essa traição começou? E o que é que vocês estão fazendo em prol disso? Então, não há esse papo de que tem que encontrar o equilíbrio. Isso é muito fácil de falar. E a confiança. É engraçado que acordo, entender o que está acontecendo para descobrir, ok, então o problema é esse, aí a gente vai descobrir o que é que a gente faz. Aí vai procurar terapia, vai procurar alguma coisa
pet, alguma coisa que desenvolva. E aí o casal vai encontrando o que fazer. Vamos lá, assim que eu te interrompi. Não, eu estou falando que enquanto você fala, eu estou olhando os comentários, é interessante que as pessoas elas estão se ajudando, né? Vem umas questões e as pessoas respondem, algumas entendendo o que é que a gente está falando sobre traição em si, e outras ainda muito presas à coisa do relacionamento físico e de que eu preciso, para me impor, para me dar o respeito, eu preciso desistir da relação à medida que eu sei que sou traída. Né? Isso é aceitável, sim. A gente ainda precisa conversar e discutir muito para as pessoas perceberem que a confiança ela vem muito assim. As pessoas às vezes colocam assim: você, quando o outro sai, você não fica ligando, procurando saber. E se ele ou ela não foi para o lugar que disse, gente, isso é um problema dele. Isso é um problema dela. Se ela me disse que vai para um lugar e foi para outro lugar, tenha certeza que ela está enganando a si mesmo. Não é um problema meu. E aí, isso. E aí vem a questão: o que é que você vai fazer com isso? Aí Exatamente. o problema se torna seu no sentido de quando você... Perceba quando a pessoa que fica nessa angústia, a gente tem dois parâmetros que a gente precisa falar. Um é, quando a gente fica nessa angústia, por que o outro fez isso? É porque eu ainda estou esperando do outro. E Isso. a questão não é essa. A pergunta é, o que é que eu vou fazer com isso que aconteceu? A decisão é minha. E aí o segundo aspecto, que é o aspecto que a gente vem falando e que inclusive já está na hora da gente ir encerrando, senão a gente vai estender isso aqui ao longo de um bom tempo, e a gente vai construir outras lives depois disso. A gente precisa entender a questão, então, da nossa autoestima. O que é que eu estou fazendo nessa relação? Onde é que está o meu poder de escolha dessa relação? O que é que tem acontecido nessa relação para que eu tenha chegado nesse ponto? Senão eu vou ficar culpabilizando o mundo, culpabilizando o outro. O melhor é quando você entende que pode existir uma confiança na relação tão grande, você confia tanto na relação, que isso é muito maior do que a confiança no outro. Uhum. Porque a traição vem de você ser desleal com a relação. Se você confia, acredita, coloca todos os seus pontos na relação, faz a sua parte, e a relação é algo tão forte, você não tem como acreditar que o outro vai ser fiel ao que vocês construíram. Enquanto existir essa confiança na relação, não depositar confiança no outro, mas a confiança na relação, tudo vai bem. Porque os dois estão caminhando juntos em torno da relação. Ninguém vai se sentir traído pelo outro. O outro está traindo a relação. E aí cabe a você decidir. Você vai continuar nessa relação ou não. Vai conseguir ter confiança ou não. Deveriam fazer uma live com o tema traição. É verdade. Então, veja só. O que a gente está tentando trazer aqui é o aspecto de que, primeiro, você tem que observar a sua vontade de controlar o outro. Isso. Porque o outro não poderia fazer. Por que o outro não poderia fazer? Quem é você para controlar o que o outro deseja ou não? Olha só que necessidade de controle. Aí vem a obsessão. Aí começa a ligar, começa a mandar mensagem, quero checar o que é que está fazendo. Sendo que se o outro já decidiu que não tem nada a ser respeitado na relação, vai fazer. Independente do seu querer. Pronto. Aí entra a questão justamente da liberdade a dois. Isso. Eu preciso entender de que eu sou livre, mas o outro também é livre. E o outro é livre para fazer qualquer coisa. A partir da situação que ocorre, eu tenho que aceitar tudo? Não, eu tenho que dialogar. Eu tenho que descobrir até que ponto isso é válido ou não. Senão eu vou sufocar o outro com os meus desejos, mas o outro é livre para fazer o que quiser, porque o outro vai ter relação com quem quiser ou fazer o que quiser, querendo eu ou não. E se não fizer, vai ser uma pessoa sufocada numa relação patológica. Sim. Então, como é que a gente lida com isso? Com intimidade. Quando eu sou livre o suficiente para virar para o outro e poder dizer, pô, eu tive vontade de estar com outra pessoa. Ou eu posso brincar. Eu conheço casais, inclusive, que brincam com isso na cama. Eles usam essas fantasias na relação sexual deles. Inclusive, minha bateria aqui está para acabar. Então, é mais um alerta. Estou aqui com medo, ansioso de que isso aqui vai estourar em algum momento. Querida. Como falhou aqui a conexão? Gostaria de falar, de concluir, falando mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente precisa fazer um outro encontro sobre infidelidade. Né? Vamos, mais uma live garantida aí. Com as pessoas.
né? Você vê que apesar de toda essa coisa da internet, as pessoas voltam, elas retomam aqui e eu tenho certeza que ficou muitas lacunas ainda, porque falar de relacionamento traz isso, né? Quando entra no tema infidelidade, a gente precisa de um tempo maior ainda para deixar bem claro Isso, qual é a isso. proposta. Mas E o sempre, que... independente do tema, a gente está estimulando cada um a olhar para si, a ver o que pode contribuir para a relação, no que eu posso me comprometer para essa relação e reconhecer quando não está bem, o que nós podemos fazer para melhorar. Uhum. Ao invés de Isso. apontar, né, a culpa no outro, que Tô- não vai resolver o problema da relação. Isso. Só estou aqui garantindo que Tá, eu tô vendo que você tá não correndo aí para botar a carga. Mas, assim, é o que às vezes a isso. gente faz no processo terapêutico de casal é estimular não só as lembranças de onde aquelas pessoas se conheceram, mas, de repente, estimular onde eles se perderam. Estimular a Ótimo. memória de onde foi que vocês se perderam. E aí, quando você identifica dali em diante o que foi que ocorreu a partir dessa perda, a gente pode reconstruir muito mais, mas identificar em que momento que nós nos perdemos, né? É Marília Mendonça que diz assim na música, né? Onde eu desconheci você, Olha que bonito. né? Deixa eu até Onde ligar eu aqui. desconheci você. Então, que a Isso, gente se conheça e se reconheça por muito tempo ao longo das relações. isso. Então, esse é o convite que a gente tem feito. Olhe para você, observe o que é que você tem escolhido, observe a trajetória da sua vida, a trajetória de vocês como casal, onde foi que vocês se perderam, onde foi que vocês se encontrarem, onde é que o que que isso vale a pena, o quanto vale a pena se esforçar e o quanto vale a pena a gente, ok, observar que deu o que tinha que dar e hora de É, seguir. Mas essa decisão vai partir sempre de você numa relação dialética com o outro. Então, se abram para a intimidade. Se abrir para a intimidade quer dizer se exponham, se abram, conversem, e aí progressivamente vocês vão ver onde é que isso vai dar. Para que vocês não encerrem algo de uma forma antecipada, ou que vocês também não estendam mais do que deveria. E esse isso. crivo é um crivo que parte de vocês De como indivíduos você. e de uma relação dialética com o outro. Então, Isso. minha querida Sinara, gostaria de agradecer. Feliz que agora a gente conseguiu conversar um pouco mais. Conectar, estabelecer algumas ideias do começo, meio e fim, né? Isso que essa live dê abertura para muitas coisas. É. Beijos a todos aí no coração. Espero que tenha ficado interessante para todos. A live vai ficar 24 horas e ela ainda vai para o YouTube. Vinícius Farani é psicólogo, então procurem lá e partilhem e vamos dialogar, ok? Isso. Então, Tá bom. a todos. Obrigada. Um beijo, gente. Beijo, tchau.